Boa noite, meus queridos, graça e paz aos santos da comunidade da graça que estão em suas casas. Hoje é um dia muito especial para todos nós, dia que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Vamos celebrar ao nosso Deus. Quero ler um texto com vocês, Isaías 53, muito conhecido. Ele fala assim: ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele e, mediante as suas feridas, nós fomos curados. Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, Pai, a Tua presença, os Teus feitos maravilhosos, Pai, nos alcançaram, Senhor. Te damos graças, Pai, por tão belíssimo resgate, Pai. E eu te louvo nessa noite, Pai, porque Tu és um Deus tão poderoso, Pai, tão amável, Senhor, tão valente, Pai. E a Tua valentia nos deixa perplexos, ó Deus. Nós Te louvamos nessa noite, Pai. Receba toda a nossa adoração, toda a nossa reverência, Pai. Nós, como Tua igreja, nessa noite, celebramos a Tua vitória, que é a nossa vitória também, Paizinho. Seja adorado, Senhor, neste lugar. Amém. Eu vou, se eu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe uma vida, que eu estava condenado.
noite, queridos. Queria ler com vocês a passagem que está em 2 Reis 4:42, que diz assim: Veio um homem de Baal-Salisa trazendo um homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e, conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Quando eu li essa passagem, o que veio ao meu coração foi que Deus alimenta os seus filhos. E nesse tempo que a gente está vivendo de crise, de não saber o que vai acontecer no dia de amanhã, saiba que Deus alimenta os seus filhos. E aqui nessa passagem diz que esse homem de Baal-Salisa, ele foi entregar a sua primícia. E naquele tempo, um capítulo antes, fala que eles estavam passando por um tempo de fome. E esse homem não pensou duas vezes, ele poderia ter retido essa primícia para um tempo que poderia faltar, ou ele podia pensar, nossa, mas será que eu vou precisar? Vai que falte alguma coisa. Mas não, ele foi lá e entregou o seu dízimo. E um pouco depois, o auxiliar de Eliseu diz: como poderei servir isso a 100 homens? Muitas vezes nós olhamos apenas para a situação e nós esquecemos que o nosso Deus alimenta os seus filhos. E logo após, no fim da passagem, ele fala que serviu a todos os homens e ainda sobrou. Eu queria deixar isso no seu coração, não se preocupe, seja fiel, seja obediente, porque eu tenho certeza que nesses tempos isso prova o nosso coração, prova realmente nós somos filhos obedientes e fiéis ao Senhor. Agora nós vamos colocar aqui a conta da nossa comunidade. Se você quiser fazer depósito ou transferência bancária, você fique à vontade. Ou se quiser também vir até a igreja, nós estamos abertos nas segundas, terças e quintas-feiras, então você fique à vontade. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas a Ti, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos sustenta e o Senhor é um Deus que nos provê, Pai. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. E nós confiamos em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor multiplique, Senhor, que o Senhor faça, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, coisas novas na vida, na família de cada um dos meus irmãos, ó Pai. E que eles venham ter essa certeza de que o Senhor está, Senhor Jesus, abençoando e provendo todas as coisas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu particularmente acho que Páscoa, para nós cristãos, é a data mais importante do nosso calendário. Porque embora nós comemoramos Natal, Pentecostes e temos todas as nossas festas, mas a Páscoa é o motivo pelo qual o Senhor Jesus veio. É o dia da nossa redenção. É a passagem da morte para a vida, de uma vida de escravidão para a terra boa que o Senhor nos deu como herança. E esse é o assunto de hoje, a nossa redenção. Eu vou continuar no assunto de Ruth, não tinha jeito, mas é incrível como a graça de Deus, os arranjos de Deus, a soberania dele, fez com que nós estivéssemos chegando em Ruth hoje, no capítulo de número 3, que é justamente o capítulo da redenção. Então, se você tem acompanhado as últimas semanas, você estará totalmente por dentro do que está acontecendo. Nós estamos estudando a vida de alguém que estava longe, distante, alheio às promessas de Deus, estrangeiro, considerado inimigo de Deus, sem herança, sem esperança, inclusive. Parece muito com a nossa história. E agora, como Paulo fala aos Efésios, pelo sangue de Cristo fomos trazidos para perto. Agora somos família de Deus. O que nós estamos vendo aqui na vida de Ruth é exatamente isso. Uma mulher que veio de um estado miserável, viúva, pobre, longe, estrangeira, e agora ela está conhecendo Boaz, o Senhor destes campos, desta fartura, um Senhor poderoso. O nome dele já diz, ele é forte, Boaz significa forte, e nós sabemos que este é o Senhor Jesus. Eu vou tentar ser muito breve no assunto, no estudo aqui,
mas o assunto em si é muito extenso. Se nós formos, e eu vou tentar ser breve, mas eu vou precisar que você tenha muita paciência, muita vontade de aprender, muito amor pelo Senhor, porque eu particularmente fico apaixonado vendo como Paulo via isto. Na verdade, ele dizia assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. É tão isto que nós estamos estudando. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia, estivesse aí preparado para acompanhar isso. Eu tenho que ser rápido e breve, mas ao mesmo tempo eu preciso ter o tempo suficiente para que isso entre no seu coração. Então, se possível, a partir de agora, saia do chat, para de conversar, presta atenção, para com o WhatsApp e se concentra naquilo que nós vamos estudar, porque este é o centro daquilo, tudo que nós temos estudado e para o que o Senhor Jesus veio. Lembrando que nós estamos estudando um paralelo de uma libertação, de uma redenção, de uma união com Cristo, que faz uma história totalmente nova. Então, eu queria orar junto com você e nós nos voltarmos para a Escritura, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, que Teu Espírito Santo nos revele a Cristo e que nos torne cada dia mais apaixonados por Ele e cada dia mais apaixonados pela Tua Palavra. Que sabedoria e que profundidade, que riqueza e que domínio o Senhor tem de toda a história e de como o Senhor arranjou todas as coisas, não somente para que a revelação do Senhor estivesse vindo até nós, mas o Senhor arranjou também para nós, que nós estivéssemos exatamente no capítulo da redenção, quando nós estamos comemorando a Páscoa. Então, em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos alcance, nos ensine, nos console e nos dê, meu Deus, o conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo de número 3. E antes de começarmos a ler o capítulo 3, eu preciso que você tenha uma compreensão, uma visão ampla do que nós estamos tratando. Todo o projeto, o propósito da redenção, o alvo da redenção, o plano de Deus para a nossa redenção é nos levar ao descanso, nos levar ao lugar de descanso. Se você for procurar isso na Bíblia, você vai encontrar, para começo de conversa, em Gênesis. O primeiro dia que o homem teve com Deus na terra foi um dia de descanso, foi o descanso do Senhor, foi o 7º dia. Se você for percorrendo a palavra de Deus, você vai ver lá o Salmo da Cruz, o Salmo de número 22, onde ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Leia aquele salmo, é o Salmo da Cruz. Ali há tantas declarações: lançaram sorte sobre as minhas vestes. Leia o salmo, você vai ver, aquele salmo é o Salmo da Cruz. Em seguida ao Salmo da Cruz, 22, veio o Salmo 23. E o salmista, ele é a ovelha. E ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me conduzirá às águas de descanso. O propósito da redenção é nos levar ao descanso. Esta unidade, essa união, essa comunhão com Deus é o nosso caminho para o descanso. O escritor aos Hebreus, capítulo 3 e capítulo 4, ele enfatiza isso, mostrando que por causa da incredulidade muitos não entram no descanso. E que o projeto de Deus na libertação do seu povo lá da escravidão do Egito era levá-los ao descanso. E eles, por incredulidade, por desobediência, não entraram no descanso. Então é importante você ter isso em mente antes de nós entrarmos no capítulo 3. De que o plano, a vontade de Deus, pela redenção, é nos levar ao descanso. Tendo isso em mente, você com a sua Bíblia aí, veja o capítulo de número 3, versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te descanso? Infelizmente, na minha versão, na NVI, na Revista Atualizada, foi traduzido para buscar-te um lar.
Mas se você for conferir isso na King James, Revista e Corrigida, várias outras, eles foram literais na tradução. Aqui houve uma liberdade do tradutor de colocar um lar, porque realmente ela vai depois para a casa de Boaz. Mas o termo usado aqui é descanso. Se nós estivermos pensando, como nós começamos a estudar, de que Noemi representa nessa história toda a vontade de Deus para Ruth é dar a ela o descanso. Então, continuando lá, para que sejas feliz. Daqui a pouco a gente volta à questão da felicidade. E aí diz assim, aliás, eu vou direto ao assunto. Se você já está entendendo a questão do descanso, nós precisamos, para entrar no descanso, precisamos de um redentor. Como nós vimos isso, a saída do Egito para ir para a terra prometida, o escritor aos Hebreus, o Salmo 22, 23 e 24, que falam sobre essa obra da cruz, e o 24 fala da ascensão de Jesus, a glória, a consumação de tudo. Então, nós entendemos que nós precisamos de um redentor. Onde que entra o redentor nessa história? Já que a gente já viu a questão do descanso aí, veja o capítulo 2 aí na sua Bíblia, o versículo de número 20. E aí eu preciso que você se concentre, pense nisso, porque nós estamos entrando, nós estamos mergulhando. Pensa nisso. Nós vamos tomar fôlego e vamos mergulhar. Olha o versículo 20 do capítulo 2. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos, aqui na versão fala resgatadores. A palavra usada aqui pode perfeitamente ser traduzida por redentores. Nós estamos diante, ela está dizendo o seguinte, Ruth, nós estamos diante de um redentor. Este homem que está te acolhendo, que está derramando graça sobre você, esse homem que está abrindo os seus campos diante de você, que falou para você ficar junto com as suas servas, este homem que falou que os seus servos estão tirando água, que você vai poder beber dessa água, este homem que te colocou sentada à sua mesa, este homem que está te servindo o pão e o vinho, este homem é um redentor, ele é um resgatador. E aí ela entra no capítulo 3 dizendo isso, não era esta a minha vontade, não foi isso que eu planejei, eu queria levar você ao descanso. Nós estamos vendo o Evangelho no livro de Ruth. Que coisa tão tremenda! Por isso que eu falei da sabedoria de Deus, do seu conhecimento, da sua soberania, os seus arranjos, como ele consegue escrever a história e fazer isso dessa forma. É tão maravilhoso. Como eu falei que nós vamos mergulhar, excepcionalmente hoje, por ser um domingo de Páscoa, eu quero que você entenda o que é o Redentor, qual é o papel dele. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Levítico. Seria legal se você, embora vai ter todo o texto aí na sua tela, mas que você tivesse isso na sua Bíblia grifado. Levítico, no capítulo de número 25, o versículo 25 também, para você entender o que é o Redentor ou o Resgatador. Porque é aqui na lei mosaica é onde se estabelece este princípio. E Ruth e Noemi, ela conhecia muito bem a palavra e ela conhecia muito bem, ela ensinou isso para Ruth, então as duas sabem disso. Veja lá, o capítulo 25 de Levítico, versículo 25, diz assim: se teu irmão empobrecer, lembre-se que nós estamos falando de duas mulheres aqui, Ruth e Noemi, pobres. E ele diz assim, se teu irmão empobrecer e vender alguma parte de suas possessões, então virá o teu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Primeira coisa, primeiro trabalho de um resgatador era garantir a herança. Vamos dizer que por algum motivo eu perdi a herança, eu perdi tudo aquilo que estava um dia reservado para mim e eu empobreci e perdi isso. O resgatador, o redentor, ele vem para recuperar aquilo
que é um direito, era uma herança, alguma coisa que estava reservada para mim. Continuando, no capítulo de número 25 ainda, versículo 47, ele vai mais além no trabalho, na operação deste resgatador, deste redentor. Versículo 47 até o 49, ele diz assim: quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo, seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus, parente de sua família, o resgatará, ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Primeiro, o resgatador, ele vai visar resgatar a herança, que era um dia destinada àquela pessoa que empobreceu e perdeu a sua herança. O segundo papel dele, agora, é resgatar aquele que teve que ser vendido ele mesmo, tornou-se escravo, perdeu a sua liberdade, teve que, de tão pobre, de tão perdido, tornou-se escravo. Mas não parou por aí ainda. O resgatador, agora lá em Deuteronômio, ele tem mais um papel ainda, Deuteronômio capítulo 25, que ele vai mais longe, versículo 5 e 6. Ele diz assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome de seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel. Veja a preocupação de Deus, como Deus estabeleceu nomes, famílias, histórias. Ele está preocupado de que esta pessoa que um dia tornou-se pobre, miserável, perdida, ao ponto de ser vendida inclusive como escravo, Deus está preocupado que ele tenha história, que alguém venha resgatar não somente os seus bens, não resgatar somente a ele, mas resgatar a história dele, o nome dele. Então, entendendo isso, veja lá, vamos voltar lá para Ruth agora, para você ver o porquê que ela diz isso. Como Noemi chega para ela lá no capítulo 2, versículo 20, que nós lemos, diz assim: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado sua benevolência nem para com vivos, nem para com os mortos. Disse-lhes mais Noemi: este homem, nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Ela conhecia tão bem esses princípios e ela sabia, pronto, agora nós temos esperança. Alguém pode vir em nosso socorro fazendo exatamente tudo aquilo que foi previsto na Escritura, na Palavra de Deus, dentro da lei, e nós podemos ter agora a nossa história resgatada, nós podemos ter sucessão, nós podemos ter bens, nós podemos ser livres, nós podemos deixar de ser miseráveis, escravos, nós podemos mudar a nossa história. Páscoa, a possibilidade de começar uma nova história, uma nova vida, é justamente esse o significado. Então, quando chega aí em Ruth, no capítulo 3, versículo 4, então agora Noemi está dando as suas diretrizes e fala assim: quando ele repousar, está falando de descanso, tenham em mente uma coisa, o Senhor Jesus, depois de ter feito toda a sua obra, ele entra no descanso, ele está assentado no seu trono, esperando agora o tempo de todas as coisas. Quando então ele se levantará, ele espera o sinal do Pai. Ele está no seu repouso. Quando nós lemos lá em Gênesis, nós vemos que o próprio Deus, depois de ter feito toda a obra, entrou no seu descanso. E agora, nos arranjos de Deus, nós estamos vendo a história, uma história de amor, de uma mudança de vida, e vendo a Noemi orientando Ruth, dizendo: quando ele, Boaz, o forte, o poderoso, estiver repousando, notarás o lugar que ele se deita.
então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Veja que coisa bonita. Ela fala para Ruth o seguinte: Ruth, você vai lá, ele é um senhor forte, ele é o dono de tudo, mas você se apresente a ele como serva. Aproxime-se dele para ser sua serva. O capítulo 3 vai apresentar Ruth como serva. Mais para frente a gente para pensar um pouco nisso. Mas ela vai se apresentar como Ruth, serva de Boaz. Mas aqui ela já está tomando uma postura de serva. E ela vai atender aquilo que Noemi orienta. E aí vem o versículo mais bonito. Mas só para você ver como o assunto aqui é resgate, olhando na sua Bíblia aí, capítulo 3, versículo 9, a parte final do versículo 9, porque tu és resgatador. Versículo 12, ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador. Versículo 13, fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se te quiser, se não lhe apraz, resgatar-te. Capítulo 4, versículo 1, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se, eis que o resgatador. Versículo 3, disse ao resgatador. Versículo 4, resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, resgata-a na presença. Versículo de número 4 ainda, final, se queres resgatá-la, resgata-a. Versículo, não, 4 ainda, no finalzinho, eu a resgatarei. Versículo 6, então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar. Versículo 8, disse, pois, o resgatador. Você está entendendo? O capítulo todo fala sobre a redenção, sobre este Redentor que nós precisamos desesperadamente, para que a nossa história seja mudada. Este Redentor da nossa vida, que vai de alguma forma comprar nossa herança, nossa história, nossa liberdade e nos dar um futuro e uma esperança. Então, como eu falei no capítulo 3 aí, o versículo de número 7, entra talvez numa das passagens mais lindas de todas, porque diz assim, veja na sua Bíblia aí, havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre. Para aqui um pouquinho. Lembra que nós estamos falando de que Boaz já está no seu repouso? Nós estamos falando, se isso aqui é um paralelo com Jesus, ele já está assunto aos céus, ele já está glorificado, ele já está assentado à destra. O Pentecostes já passou, porque a festa do Pentecostes, é por isso que eu falei, é tão longo o assunto, mas está lá no capítulo 2, versículo 23, já passou o Pentecostes. Então, Boaz está no repouso dele. E aí, quando o texto fala assim, havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração alegre, a palavra usada aqui é a mesma palavra de Isaías 53, 11. Talvez se quiser abrir lá, você pode abrir e ler. Mas diz assim, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele estará repousando. É isso que ela está falando. Ela, havendo, pois, Boaz feito todo o seu trabalho, estava satisfeito. E ela veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, ele deitou-se sobre toda aquela conquista, aquela colheita dele. Ela chegou-se de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Coisa linda. Lembra que a Bíblia fala sobre uma relação que nós temos que ter com os pés do Senhor Jesus. Nós nunca sairemos para fazer coisa alguma sem antes estarmos aos seus pés. Mas se a gente fosse pegar só um exemplo, eu acho que já para a cabeça de muitos deve ter vindo isso já. Maria de Betânia. Quando Jesus visita aquela casa daquela família, Marta, Maria e Lázaro, e Marta está agitada, correndo em muitos serviços, inquieta, agitada. E Jesus fala assim, Marta, Marta,
você se inquieta, se agita por muitas coisas, só uma coisa é necessária. E ele aponta para Maria. Maria quedava-se aos pés de Jesus e ouvia suas palavras. Ela sabia que o que ela precisava naquele momento era estar aos pés de Jesus. Mais para frente, nós encontramos na ressurreição de Lázaro, Marta vem dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E lembra o que Maria fez? Ela se lança aos pés de Jesus. Mais para frente um pouco, quando Jesus então está ali, naquele momento já se aproximando da hora da cruz, então esta Maria, ela vem e derrama óleo nos pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Então ela sabe o que é esta relação com os pés, de servo, de estar aos pés do Senhor. Então nós vemos aqui Ruth vivendo o Evangelho. Por isso que é tão constrangedor para nós imaginar que num tempo tão remoto, tão longe da revelação de Jesus, ele já vinha se revelando, usando as suas sombras das coisas vindouras, como ele vinha se mostrando. E aí, versículo 8 diz assim: sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? E ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Você vê como agora ela se apresenta como serva. Ela não fala mais sou Ruth a moabita, como ela havia se apresentado. Agora ela fala sou Ruth a tua serva. Ela já está aos pés dele, ela já está ali respirando aqueles ares, ela já está colhendo daqueles frutos, ela já está sentando à mesa, já está participando junto com os seus segadores ali. E aí ela fala assim: sou tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és resgatador. Que coisa bonita. Você tem que ler esse texto. Ezequiel capítulo 16, para nós entendermos o que é esta capa, ou este manto, ou esta orla de suas vestes. Ezequiel 16. Versículo 1 em diante. O Senhor ele vai repreender Jerusalém. Ele vai dar presta atenção. Ele vai mostrar sobre a iniquidade deles. Mas veja como ele fala: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, vaze conhecer a Jerusalém as suas abominações e dize. Lembra, ele estava chamando a atenção deles. E ele vai contar um pouco da história deles. Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti. Antes, foste lançado em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Já vou falar sobre isso. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste, te engrandeceste e chegaste a grande formosura. Formaram-se teus seios e te cresceram cabelos, no entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti a aba do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te por juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Sabe a visão que Ruth está tendo? Ela está diante do resgatador, do redentor. E a visão que ela tem de si própria é tão real,
porque ela está dizendo, eu sou um aborto na beira do caminho. Para algumas pessoas que olham para mim, olham com desprezo, não me consideram, não me respeitam, não me querem. Sou desprezo, eu sou mal vista por algumas pessoas. Por outras é diferente. Por outras eu sou alvo de cobiça, de interesses, de vantagens que podem tirar de mim. E ela está olhando para Boaz, dizendo, você, Boaz, põe teu manto sobre mim, põe as tuas vestes sobre mim, põe a tua capa sobre mim. E Boaz, ele sabe, e ela sabe, que esta redenção dela dependia de uma aliança sendo feita. Precisava dessa aliança sendo feita. Irmãos, eu sei que você já entendeu tudo, mas eu deixo frisar uma coisa. O manto, a capa que foi colocada sobre nós é o sangue de Jesus. A palavra de Deus fala que o sangue dele nos cobre. É este sangue que nos resgata. É este sangue que nos faz deixar de ser motivo de nojo, de desprezo, de ignomínia, de desconsideração. É essa capa que faz com que nós deixemos de ser motivo de interesse. É essa capa que nos dá futuro, esperança. É essa capa que nos resgata de sermos escravos, malditos, pobres, miseráveis. É este resgatador sobre a nossa vida que muda a nossa história. Então agora, ela está ali diante daquele que vai mudar a história dela. Deixa eu olhar para você e dizer, você está diante daquele que vai mudar a sua história. Você está diante daquele que vai dizer, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, separados, somos inimigos, estamos longe, nós estamos sujos do nosso pecado, nós estamos mergulhados em ofensas contra Deus, inimigos de Deus. Mas o resgatador veio justamente para mudar a nossa história, para nos dar herança, para nos dar nome e para nos dar liberdade, para nos dar esperança de uma vida nova. Então agora ela está de frente desse resgatador, mas eu queria ainda mostrar mais uma coisa ainda com relação à felicidade, porque no capítulo de número 3 aí, ele fala assim, o versículo 1 que nós lemos, né? Buscar-te ou dar-te um lugar de descanso, mas fala assim, para que sejas feliz. Entenda uma coisa, a felicidade não é alguma coisa que nós buscamos. A felicidade, ela é um resultado de alguma coisa que aconteceu conosco. Por exemplo, o Senhor Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, ele fala quem são os felizes. Eles não buscaram felicidade. Ele fala assim, se você tiver com Bíblia, ele fala assim, bem-aventurados os humildes de espírito, felizes os humildes de espírito. Aliás, a expressão seria, mais do que felizes são aqueles humildes de espírito. Ele fala assim, mais do que felizes são os mansos, mais do que felizes são os misericordiosos, mais do que felizes são os limpos de coração. Então, este ser feliz não é uma coisa que eu busco, que eu vou passar a minha vida lutando para alcançar essa felicidade. A felicidade é o resultado do agir e do trabalhar do meu Redentor, daquilo que Ele fez por mim, na minha alma, na minha história, na minha vida, na minha trajetória. Eu não preciso lutar pela felicidade. Eu tenho alguém que luta por mim, para que eu seja feliz. Não é uma luta da minha vida buscar ser feliz, porque eu tenho um Redentor que disse, você vai entrar no meu descanso e será feliz. Essa é a promessa que nós acabamos de ler aqui. É tão impressionante isso. Agora, para finalizar e nós orarmos, porque eu creio no Espírito mesmo que você já entendeu a maravilha desse capítulo. Quando você começa a ler aqui todos esses versículos que eu falei sobre o resgatador, Boaz está dizendo o seguinte, é verdade, eu sou um resgatador seu, mas existe outro resgatador. Talvez existissem outros, mas ele sabia de outro. E ele está dizendo o seguinte, olha, se não houver outro resgatador, eu te resgato. Se não houver outro que tenha domínio, poder, autoridade, condições de te resgatar, eu vou te resgatar. Quando eu li isso, sabe o que me veio à mente? Um dos textos mais impactantes para mim, e vocês já sabem porque eu já li isso aqui tantas vezes, já citei tantas vezes, Apocalipse, capítulo de número 5. Eu acho lindo demais isso aqui, porque ele diz assim,
se você quiser acompanhar, versículo 1 e diante, eu vou ler bastante agora, tá? Do versículo 1 até o versículo 10. Mas você vai entender essa colocação de Boaz. Se não tiver outro que te resgate, eu faço isso. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Você está entendendo a situação? João está dizendo o seguinte: não era a Noemi, não era a Ruth, não era o Virgílio, não era a Márcia, não era a comunidade da graça. Em lugar nenhum, ninguém poderia ser resgatado, porque não havia nenhum resgatador, nem para mim, nem para você. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no passado, nem no presente. Ninguém, por mais bondoso e generoso que pudesse ter sido, por mais cheio de obras de caridade, ninguém teria poder para fazer o que nós precisávamos, de um resgatador. E ele fala assim: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se ante o cordeiro, ao pé lá, aos pés, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto. E com o teu sangue resgataste para Deus, compraste para Deus, redimiste para Deus os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, reinarão em vida sobre a terra. Que coisa tremenda! O nosso resgatador, nosso Redentor vive, e Ele vive justamente para isso, para resgatar e comprar homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações, inclusive você, inclusive eu, inclusive cada um de nós. Esse é o nosso resgatador. Só para finalizar e orar com você, Pedro, em sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele frisando isso, ele fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas com o precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Paulo fala sobre isso também lá em Romanos, mas não vou ler agora não. Só porque você guarde isso na sua mente, guarde isso na sua mente. O seu Redentor, o seu resgatador, o Boaz, o forte, o dono dos campos, aquele poderoso, ele nos resgatou. E se tudo permitir, na semana que vem, a gente vai falar justamente da aliança. Quando o casamento é feito, porque para você ser resgatado, para você entrar nessa promessa, entrar nessa herança, entrar nessa liberdade, você precisa casar com Jesus. Precisa firmar com Ele uma aliança. O seu coração precisa ser rendido aos pés dEle. A sua mente levada cativa até a sua presença. E Ele precisa derramar sobre você o Espírito dEle, o Espírito da aliança, em nome do Senhor Jesus. Eu queria orar e que você faça realmente deste domingo um domingo de celebração da redenção, porque quando o escritor aos Hebreus fala sobre isso, eu citei só o capítulo 3 e o capítulo 4, ele fala assim, versículo 1, ele fala sobre o finalzinho do capítulo 3, ele fala o capítulo 3 quase inteiro falando sobre o descanso, mas ele entra no capítulo 4, versículo 1, dizendo assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus,
Suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Que em nome do Senhor Jesus, você entre no descanso de Deus. Entre em aliança com Jesus. Tenha acesso à sua herança. Tenha o nome, tenha a liberdade, tenha a vida plena que Ele prometeu para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Fecha teus olhos, nós vamos orar. Pai, o nosso coração se incendeia, nosso coração queima, porque só o Senhor pode falar aos corações. Eu poderia falar aqui comunicando ao intelecto, como nós estudamos, como Noemi falou que Boaz falou ao coração dela. Eu poderia estar falando aqui as emoções, trazendo palavras de consolação, lendo promessas, poderia estar falando ao intelecto, mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor estava falando ao coração de cada um de nós, nos mostrando e nos revelando o Teu Filho Jesus. E o desejo do meu coração é que Teu Espírito Santo agora conduza, Senhor, cada um de nós, cada um que está ouvindo aqui, nestes passos, se aproximando do Senhor Jesus, firmando com Ele aliança e entrando no descanso. Há um descanso, há um lugar em Deus que nós queremos estar, Senhor. Um lugar onde a nossa mente é apacentada, onde o nosso coração é apacentado, onde as inquietações, as aflições são substituídas por um provedor amoroso, que faz como Boaz fez com Ruth aqui. Tratou-a com tanto respeito, com tanto amor, e resgatou a vida dela. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, faz isso com cada um de nós e que hoje seja um domingo de paz, não só de Páscoa, Senhor, mas um domingo de paz, de consolação, de um trabalhar profundo do Teu Espírito Santo no coração de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Senhor te abençoe, guarde e te livre e fale ao seu coração todos os dias, em nome de Jesus. Eu quero repetir de novo, não vejo a hora de nós nos encontrarmos, que para falar a verdade acho que não vai ter nem culto, vai ser festa. A gente vai fazer um encontrão de célula e vamos só fazer festa. Vamos pular, vamos fazer louvorzão, vamos fazer muito barulho. Amo vocês, beijão para vocês, feliz Páscoa, em nome de Jesus. Amém.